Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado mais, ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba os que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto.
A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Na semana passada, fazendo um pouco de memória, nós tínhamos Jesus, que é aquele que convidou: vinde a mim, vós que estáis cansados, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E para mim ficou muito claro o entendimento, que muitas vezes, pelo menos acontecia comigo: vinde a mim, vós que estáis cansados. E a gente joga lá um monte de enxurrada, vomita todas as nossas preocupações com Deus, né? E as nossas angústias, tristezas, sofrimentos, dores, pedindo que Deus resolva, né? E ficamos ali dentro do seu sagrado coração, esperando uma solução. Mas pouquíssimas vezes a gente compreende a segunda parte da fala, quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, aprendei comigo e de mim. Jesus também sofreu. Jesus também passou por tribulação. Então ele quer oferecer para nós como vencer essas tribulações com ele, que é uma coisa que muitas vezes a gente, né, tapa os ouvidos, não quer ver, conforme hoje. Então, ficou claro a semana passada que é o confiar. A gente quer tudo que se resolva de imediato, mas que Ele resolva. E ao mesmo tempo que a solução seja sempre mágica. Nada de mudança, sempre do jeito que eu preciso. E isso é um perigo, porque a sociedade hoje, né, os meios de comunicação e a atualidade, ela é tudo imediatista, né? Tudo que você faz é tudo tão rápido, que a nossa dinâmica é assim também. Hoje em dia a gente estafa com rapidez até, porque a gente não está dando conta de tudo isso. A gente precisa às vezes dar uma parada também. E a liturgia de hoje, ela até fala: olha, vamos ter paciência, né? E ali é o tal do plantio. E aqui é praticamente eu não vou dizer uma cidade agrícola, né? Mas a terra é boa, né? Está na palavra de Deus hoje. Confiança, aprendam comigo, não resolvam, não está no vosso controle, assim como ele também instruiu, deu exemplo. Aquele que teve ouvido, viveu. Muitos não creram e muitos até foram contra, colocaram ele no caixão e a partir dali entenderam que tinham derrotado esse homem. Depois eles perceberam quem mesmo foi derrotado. Então, quando a gente confia no Senhor, embora aos olhos do mundo e às vezes para nós a ideia é fracasso, mas se eu confiei, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não volta sem dar fruto. Primeira leitura de hoje. E ali a segunda leitura, eu penso que os sofrimentos do tempo presente nem se comparam com a glória futura. E a gente pensar então que tudo que a gente às vezes sofre nesse mundo é para a purificação da nossa alma, é para o nosso crescimento espiritual, é para a gente então compreender aquilo que de fato vale a pena viver. Filtre e viva conforme o projeto de Deus. Por isso eu entro na dinâmica daquilo que é a semente e o solo, né? Então, por esses tempos aí, até com o fenômeno El Niño, né? A gente precisa até pensar muito bem em plantar ou não e como plantar. Mas Deus, ele não está muito preocupado com o tipo de terra e o tempo em plantar. Ele planta, a semente é boa,
Então não importa se é na beira do caminho, se o solo é pedregoso, se está aí com muito espinho e a terra é boa. Ele vai semeando. A semente é boa. O semeador só semeia, né? E ali com o tempo vem então aquilo que seria não só o crescimento, mas os projetos e o fruto. Então, se para a semana passada era confiança, agora é a palavra que eu tenho que confiar, porque tudo está no projeto de Deus e é a partir da palavra, porque ela é eficaz, eu creio nela e o projeto se realiza a partir dela. Eu tenho que também ter paciência, aí a conversão, paciência. No meu dia a dia, essa palavra vai se realizar, eu só estou fazendo ela crescer em mim. A cada gesto, né, a cada investida, ou pelo menos a cada embate com alguém, se eu lembro da palavra que Deus colocou no meu coração, então eu não vou mais conforme o mundo, eu vou conforme a palavra de Deus que foi plantada em mim. Inclusive essa semana eu achei interessante, porque eu estava assistindo um vídeo, alguém que estava comentando sobre uma pessoa que a moça se recusou a um casamento, isso lá no Oriente, e ali o noivo então se sentiu no direito de jogar ácido no rosto dela e ela ficou cega. E deformou o rosto, foi um tratamento de mais de 12 ou 13 cirurgias e mesmo assim ela ficou. Mas ela entrou com um processo, né? E lá é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então ela ganhou na justiça o mesmo direito do que o que ele fez com ela, ela poderia fazer com ele. E ela foi, então naquele processo foi marcado o dia, a hora em que ela recebeu inclusive o frasco, para eles executar aquela de pingar as gotas e ele ficar cego também. E quando chegou o derradeiro momento e na frente de todos, ela simplesmente se voltou e disse: não, eu o perdoo. E ali fica assim, eu não quero entrar nessa dinâmica dele. Se eu fizer isso, ele vai ficar sempre na minha mente, porque eu dei vazão àquilo que ele é. Esse tipo de comportamento dele é lixo. Então, esse lixo eu quero que saia da minha vida. Então, eu não quero isso para mim e nem para... Então, ela se libertou daquilo, ela perdoou. E ela foi viver a vida normal, entre aspas, dela, porque embora ela se tivesse praticado, e seria o direito dela pela lei de talião, olho por olho e dente por dente, ela viu que aquilo lá, ao invés de libertá-la, iria aprisioná-la aquela pessoa para sempre. Então veja, Jesus ele ensinou isso, que não vale, não é olho por olho, dente por dente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos. É uma semente que ele planta. Você já ouviu isso? Quantas pregações? Quantas homilias foram feitas já? Em quantas celebrações de missas você já ouviu isso? Essa semente, ela caiu de que modo no seu coração? Na beira do caminho, solo pedregoso, terreno espinhoso. Ele continua a semear. E agora nós temos que ver que tipo de solo que está colhendo hoje a palavra de Deus. Porque lá atrás ele plantou e ainda hoje ela está lá. Falta ver se eu vou dar sentido a tudo isso. O resultado sempre é libertador da palavra de Deus. A princípio parece assim, mas não é justo eu perdoar uma pessoa. O problema não é a justiça, é a libertação que acontece. Isso é que vale a pena, porque quando você não perdoa, você até adoece. Tem situações que viram até câncer. Então, toda a palavra de Deus, ela é libertadora, ela é viva e eficaz. E aí, se a partir dela, compreendendo como ele fez, não como ele me instruiu apenas, ele tem autoridade de dizer isso, porque ele praticou isso,
Então, vai dar frutos, vai ser libertador. Então, a palavra de Deus hoje, ela precisa nos conscientizar de que tipo de solo é o nosso, porque a palavra é uma semente e essa semente, ela é boa. Não importa em que solo ela está chegando hoje, ela é boa. E o semeador também é excelente, é o próprio Cristo. Então, que tipo de solo é o meu hoje? Solo, então, pedregoso, beira do caminho. Beira do caminho é aquele que vem para a missa, mas não presta atenção em nada da missa. Nem nas leituras, só fala o amém, o necessário, e come a hóstia ao final da celebração e vai embora. Que é aquilo que eu sempre digo. No terreno pedregoso, é aquele que até se empolga ao ouvir a palavra, se alegra com tudo aquilo, mas qualquer embate, qualquer coisa, quando confrontado, aqui tinha que perdoar, mas não vai dar para perdoar, hoje eu vou. Então parece que a palavra de Deus morre por ali mesmo, não tem fecundidade nenhuma. É como a espinha quando as preocupações do mundo, não, hoje não dá para ir na missa, não, hoje não consigo isso. Não é amar a Deus sobre todas as coisas, essas coisas do mundo falam mais altos que a mim. E aí é o terreno bom. Aqui ele fala de 100, de 60, de 30. Pesquisando um pouco, lá os frutos, às vezes era de 7, 8. Então aqui é uma quantidade até milagrosa a citação, Então quer dizer, a palavra de Deus, ela é muito eficaz, ela é muito boa. E ela está aí, no seu dia a dia, tentando encontrar um solo que de fato a acolha. Que o tempo, que as situações não sejam um óbice para que essa semente venha aqui no nosso coração e possa ser então, encontrar um solo que possa germinar e começar a crescer em nós e que produza os frutos de amor, de compaixão, de paciência, de caridade, de perdão, de diálogo, de perdão, de libertação. Então, se hoje eu quero comungar e não comer hóstia, se hoje eu quero como solo bom acolher tudo o que Deus está me falando, então eu tenho que ter essa predisposição a lembrar-me de que o amor é o centro de tudo aquilo que eu tenho que vivenciar. Amar o semelhante, praticar o bem a todas as pessoas, dialogar na caridade, perdoar quem precisa, auxiliar o necessitado, ir de encontro ao irmão que está em dificuldade. Eu tenho que ter então essa predisposição como solo bom a acolher e fazer germinar. Você não vai fazer isso tudo num dia só, porque não é uma semente instantânea. Isso é no dia a dia. É dentro de casa quando eu não fico irado com minha esposa e com meu esposo, que eu tenho paciência com meus pais, avós, e sei lidar com aquilo que é da idade próprio disso, que eu também ocupo meu tempo com meus filhos menores e ali vou também aprender a instruí-los na paciência, naquilo que é a empatia, saber que a idade deles não pode ser comparada à sua, com sua experiência de vida. E no seu dia a dia, lá no seu trabalho, aqui na comunidade, temos que aprender, temos que fazer essa semente germinar em nós. Então, que não seja um solo de beira de caminho, pedregoso, espinhoso, mas uma terra boa a acolher e comungar, e não simplesmente comer a hóstia consagrada em vista da missão que temos, da libertação a acontecer, da salvação proposta por Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.